O Memorial de Convento foi escrito por José Saramago, oferecendo uma perspectiva literária rica e multifacetada que se relaciona de maneira profunda com o reinado de Dom João V em Portugal. Através das vidas entrelaçadas de suas personagens, Saramago explora temas sociais, políticos e culturais e espirituais que ecoam os eventos e as características distintas desse período histórico. José de Sousa Saramago nasceu a 16 de novembro de 1922 na freguesia de Azinhaga, em Santarém. A sua vida é passada em grande parte na cidade de Lisboa, para onde a família se mudou em 1924, antes mesmo de fazer 2 anos de idade. Acaba por falecer a 18 de junho de 2010 nas Ilhas Canárias, em Espanha. Ao longo da sua vida dedicou-se à literatura, estreando-se com romances Terra do Pecado. Colaborou com vários jornais e revistas, entre eles o Diário de Lisboa, a Capital e a Seara Nova, quando exerceu a função de cronista. Como romancista, o autor se consagrou ao receber o Prémio Cidade de Lisboa, sendo um dos seus romances mais conhecidos O Memorial de Convento, O Ano da Morte de Ricardo Reis, A Jangada de Pedra e História do Cerco de Lisboa. O tema que vamos apresentar é o tempo histórico, em que o narrador procura fazer reviver uma época. No reinado de Dom João V, Portugal testemunhou uma época de grande esplendor cultural e arquitetónico, exemplificado pelo Palácio Nacional de Mafra. A construção deste magnífico palácio, com a sua extravagância, reflete não apenas o desejo do monarca de afirmar o seu poder e prestígio, mas também a riqueza gerada pelo Império Colonial Português. No entanto, por trás dessa grandiosidade, havia também uma realidade de desigualdades sociais e económicas. Enquanto a nobreza e o clero desfrutavam de privilégios e riqueza, a maioria da população vivia em condições precárias, sujeita a altos impostos e exploração. O contraste entre a opulência da corte e a pobreza do povo é uma das principais contradições desse período, retratada de forma vívida em Memorial de Convento através das experiências das personagens. Durante o reinado de Dom João V, Portugal expandiu-se em império colonial, especialmente no Brasil, onde a busca por ouro e outros recursos naturais impulsionou a economia portuguesa. A construção do convento de Mafra é frequentemente associada a essa expansão colonial, pois reflete não apenas o desejo de Dom João V de promover a religião católica, mas também a sua ambição de consolidar o poder político e económico de Portugal. No entanto, essa busca por riqueza e poder muitas vezes resultava em exploração e sofrimento para os povos indígenas e africanos colonizados, um tema que também é abordado em Memorial de Convento através das experiências das personagens marginalizadas. A forte influência da Igreja Católica durante o reinado de Dom João V era evidente, não apenas na construção de grandes obras religiosas, como o convento de Mafra, mas também em sua influência sobre a vida política e social de Portugal. O clero exercia considerável poder e influência sobre o monarca e a sociedade em geral, desempenhando um papel central na promoção da fé católica e na manutenção da ordem social estabelecida. Em Memorial de Convento, a presença da Igreja é uma força dominante que molda as vidas e as escolhas das personagens, especialmente aquelas que buscam a redenção espiritual em meio às dificuldades e injustiças do mundo. As desigualdades sociais e os conflitos de classe eram uma característica marcante da sociedade portuguesa sobre o reinado de Dom João V. Enquanto a nobreza e o clero desfrutavam de privilégios e riqueza, a maioria da população vivia em condições de pobreza e opressão. Essas desigualdades são retratadas de forma vívida em Memorial de Convento, onde as personagens enfrentam dificuldades e injustiças decorrentes da sua condição social. A construção do convento de Mafra, financiada em parte pela exploração e trabalho forçado dos mais pobres, é um símbolo dessa divisão social e das tensões subjacentes que permeiam a sociedade portuguesa da época. Estes temas e questões exploradas em Memorial de Convento lançam luz sobre a complexidade e contradições do reinado de Dom João V, oferecendo uma perspectiva multifacetada da história e da identidade de Portugal durante esse período. Este trabalho foi realizado no agrupamento de escolas Dr. Manuel Laranjeira por Rodrigo Rodrigues e Gonçalo Soares. Os professores envolvidos neste trabalho foram Manuela Alves, da disciplina de Português, e Maria José Álvares, de disciplina de API. O áudio foi gravado com o telemóvel, sendo utilizados o CapCut e o Audacity para editar. Utilizamos uma música medieval encontrada no YouTube. Obrigado pela vossa atenção.